Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Pantera Negra, um dos filmes da Marvel que saiu esse ano, em 2018. Então, antes da gente começar, se inscreva no canal se você não é inscrito, já dá aquele like que esse vídeo já vai ser sensacional. E vamos lá! Pantera Negra foi criado em 1966 pelo Stan Lee e desenhado por Jack Kirby, onde você vê as claras referências do futurismo, o retrofuturismo, e posteriormente transformado nesse afrofuturismo que a gente conhece e a gente viu tanto nos filmes. Tá? Então você tem essa mistura muito interessante, clássica e típica da Marvel, num personagem que foi o primeiro personagem da editora a não ser um personagem branco, não ser um personagem protagonista branco, que é muito importante a gente ressaltar aqui. Apesar de nós termos visto ao longo dos anos alguns personagens nas telas negros da editora, da própria editora, como o próprio Blade, o significado, o simbolismo dele não é tão forte quanto do próprio Pantera Negra. Então você já vê uma certa diferenciação partindo daqui. E falando em representatividade, nós temos o Ryan Coogler como diretor, diretor esse que foi também do Creed e de Fruitvale Station, que são dois filmes extremamente pesados e excelentes, justamente para falar sobre o dilema afro-americano, e diversos outros tipos de histórias, Então são dois filmes densos, e no filme do Pantera Negra não foi tão diferente assim. Apesar dele ter seguido bastante a fórmula Marvel da criação de filmes, onde que você tem a noção da jornada do herói, do herói de mil faces, apesar do Pantera Negra ter sido introduzido no universo, no Guerra Civil do Capitão América, você vê que ele evolui mesmo, ele engrandece, ele vira realmente um herói neste filme. Lá ele tem uma ponta, ele tem uma sensação da vingança e tudo mais. Ele é apresentado como Pantera Negra, mas ele não mostra no filme como um super-herói de verdade. Ele é mostrado como o rei de Wakanda, que precisa fazer um determinado dever devido a todos os eventos que ocorreram. Então você tem no Pantera Negra um filme que mostra justamente essa jornada do herói. Acho que você tem a motivação, você tem a chamada para a aventura, a recusa também, uma determinada recusa para a aventura e tudo mais. Então você vê o filme fechado nessa fórmula Marvel, vamos dizer assim, da criação de filmes deles. Porém, justamente pelo Ryan Coogler ser o diretor, ele conseguiu colocar umas determinadas camadas de profundidade no filme que eu só tinha visto antes no Capitão América, o Soldado Invernal, onde que a partir do momento que você tem determinadas camadas de profundidade, você dá um tom mais realista para o filme, vamos dizer assim, ou pelo menos um tom mais realista para o enredo do filme, E isso daí é muito importante, principalmente quando nós estamos falando de um filme tão ousado quanto Pantera Negra, que é um filme que, se você parar para ver, ele é importante por diversos pontos. Primeiro, por mais que nós tenhamos tido diversos filmes negros, principalmente negros com relação a super-heróis, no passado, eles não tiveram o mesmo orçamento ou a mesma visibilidade que nós temos hoje em dia. O filme de super-herói é um dos tipos de filmes que estão em voga hoje em dia, E já estão quase, de acordo com alguns, óbvio, já estão quase na saturação. Então é importante você ter isso daí em mente. A maioria dos filmes anteriores, eles não eram necessariamente filmes exemplo para isso, apesar de que pessoalmente eu gostei de cada um deles. Eles não eram filmes exemplo para isso. Você tem como, por exemplo, Blade, que é um filme de anti-herói, Spawn, que é um filme de anti-herói. Você tem dois personagens que eu esqueci o nome, mas eles são extremamente B, C, eles fazem parte de um grupo de filmes
da década de 80, 90, que era chamada de Blaxploitation, né? Que era um conjunto de filmes negros, né? Que tinham protagonistas negros representando e mostrando no filme. Assim, foi um período interessante, mas é como se fosse um período de filmes independentes negros, então você ainda não tem essa mesma visibilidade, né? Sendo que muitos filmes eles foram tomados como filmes de comédia, né? Antes mesmo do Blaxploitation, você tem o Race Films, né? Lá para a década de 30 ou 40, que segue esse mesmo padrão. Então, assim, por mais que você tenha filmes anteriores que eles mostrem, né, essa ideia do protagonismo negro, né, de boa parte do elenco ser negro, você não vê os filmes sendo levados tão a sério quanto agora, né? Onde que você tem uma série de filmes, uma série de mais de 10, 12 filmes diferentes, né, de uma mesma produtora, onde que eles arrecadaram ao longo de tantos anos, ao longo de cada filme, de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e chegar agora e lançar um filme de um personagem negro, com um protagonismo negro, com uma riqueza cultural incomparável, e conseguir colocar diversas histórias ali, colocar historicamente bem centrado, né? Então você tem um filme que ele decidiu ousar aí, vamos dizer assim. É um filme ousado, né? Se não fosse um filme ousado, não seria um filme tão falado, né? Algo que é importante a gente parar para analisar. E por que eu falei que o filme é tão rico culturalmente falando, né? Porque o diretor e a produção, né, desse filme, eles tiveram um cuidado, né, um carinho imenso para pegar diversas tribos africanas, né, diversas culturas dessas tribos, principalmente com relação a vestimenta, a como que elas agem. Eles tiveram esse cuidado todo para produzir o Wakanda, né? Então você tem várias culturas ali, né? Como que o Wakanda, né, no filme, nos cinemas pelo menos, ela é uma junção de 5 tribos diferentes. Você tem diversos aspectos culturais sendo mostrados ali. A cena da posse do T'Challa como rei mostra justamente isso, né? Você tem as danças típicas, as danças tribais, diversos tipos de adornos ou pinturas, expressões corporais que mostram, né, um pouco de cada tribo diferente, pelo menos das tribos que nós conhecemos, né, as tribos mais populares, vamos dizer assim. Então eles buscaram todas as referências possíveis e necessárias para criar o Wakanda, para trazer o Wakanda à nossa realidade. E falar da produção, eu não poderia deixar também de lado da parte da música, que, olha, eu vou te ser bem sincero, é uma das trilhas sonoras que mais me empolgaram nesses últimos anos de Marvel nos cinemas, né? Você tem poucas músicas dos filmes da Marvel que são chiclete, vamos dizer assim, que grudam bastante na sua cabeça, né? Por mais que tenhamos alguns filmes, né, como por exemplo os 2 filmes do Guardiões da Galáxia, onde que tem músicas excelentes, né, não são músicas originais dos filmes, então acaba não contando muito, né? Foi uma ótima escolha, mas não são músicas originais. Nesse filme são músicas originais, onde que eles puxam um pouco, né, de cada ritmo musical africano para poder juntar uma batida mais moderna, né? E a única vez em que você tem uma batida que não é necessariamente africana é quando um dos personagens, né, um dos vilões, ele
ele liga a música, né? Ele pede para mudar a música. Então, assim, você vê todos esses detalhes sendo bem trabalhados no filme. E falando sobre uma coisa importante, muito importante, muito importante para falar sobre o filme, o antagonista e o protagonista, eles se complementam de uma forma que você fica duvidoso sobre as motivações dos dois, né? Quem você apoia no final das contas. E, rapaz, eu acho isso daí maravilhoso, né? Principalmente quando nós estamos falando de um filme onde que eles decidiram usar. Se é para usar, eles vão usar de verdade. Então você tem Killmonger, né? Um personagem que ele é nascido no gueto, né? Nascido e criado no gueto, e como todo rapaz, né, afrodescendente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto qualquer outro lugar no mundo, né, ele sofre o preconceito. Se ele sofre um pouco ou muito, eu acredito que não é mensurável. Então é compreensível, né, para qualquer pessoa que já sofreu um mínimo de racismo, se sentir mais à vontade em falar assim: não, peraí, eu entendo esse cara, eu sei o ódio que ele está sentindo, então ele não está tão errado assim, né? O ódio dele é justificável. Então quando você tem um antagonista que as pessoas podem chegar e falar: não, ele não está tão errado e ele age assim porque provavelmente eu faria da mesma forma se eu tivesse no lugar dele. E eu não digo eu, claro, digo a população, as pessoas no geral, qualquer um que tivesse um mínimo, né, um mínimo emocional abalado, né, poderia chegar a levar aquele ponto. Ou da onde você acha que surge tanto problema racial, ou por que você acha que existe tanto preconceito, ou porque a população carcerária num total é muito maior de uma etnia do que de outra. Mas eu acho que isso daí é papo para outro vídeo, né? Enfim, é importante você entender o porquê que o antagonista ele age da forma que ele agiu, né? Então, quando você vê que você consegue se identificar com o ódio do antagonista, significa que o filme ele foi bem sucedido, né? Porque ele conseguiu levar para você um pouco do que ele está sentindo e um pouco da humanidade dele, né? Quando as humanidades, tanto do personagem quanto a sua, se encontram em algumas semelhanças, você consegue sentir o que ele está vendo, né? Você consegue entender o que ele está fazendo. E isso foi muito além do personagem que só quer dominar o mundo, só quer destruir as coisas, né? Por mais que ele quisesse dominar, ele tinha um propósito para aquilo, ele tinha um porquê. Ele passou boa parte da sua vida estudando como fazer aquilo ali. Então é um cara que ele se preparou a vida toda para ele conseguir chegar em um objetivo só. Então quando ele não conseguiu atingir aquele objetivo, isso daí já no final do filme, ele lança uma das frases mais marcantes do filme. Se você ainda não viu o filme, eu não vou falar sobre essa frase para não soltar um spoiler. Na verdade, um dos spoilers mais preciosos do filme. Por mais que aqui tenha spoilers, eu não vou soltar esse daí em específico. Então, enfim, gente, o filme é maravilhoso de diversas formas, né? Além disso tudo, você tem a própria não objetificação das personagens femininas, né? Onde cada personagem tem suas personalidades, tem os seus objetivos, as suas emoções, né? Os seus porquês. Então, nenhuma delas serve como meio para chegar a um determinado fim. E isso daí é muito importante, porque se você parar para pensar, né, geralmente a objetificação serve justamente para isso, né, para
pegar uma pessoa, né, de um determinado ponto e transformá-la em um meio para um fim em si, né? Então é muito importante você ver dessa forma, né? Você entender que a personagem, o interesse romântico, o par romântico de T'Challa no filme, que infelizmente não é Ororo, mas vamos ver como é que isso daí vai ser lá pra frente. Ela tem a sua personalidade, ela não fica atrás do T'Challa, né, do Pantera. Ela complementa, ela ajuda se for necessário, ela sai na frente. Então são personagens que são autônomos, né? A própria irmã do Pantera é uma personagem autônoma, né? A General também. Então você vê todo esse rol de personagens, você não vê a objetificação, a hipersexualização como você costuma ver em muitos filmes por aí, né? Principalmente da própria editora. Então você tem um filme ousado, você tem um filme maravilhoso, e não é à toa que ele foi um dos filmes mais vistos e teve uma das maiores aberturas da história, né? Gente, assim, assistam, né? Se tiver em cartaz ainda, no período que você estiver assistindo esse filme, assista, né? Se você puder comprar o DVD ou Blu-ray, né, num período adequado, compre, assista de novo, vale muito a pena. É um filme que eu falo que ele de 10 vale 10, né? E é isso, é um filme que emociona, me emocionou pra caramba, chorei muito no filme, né? Principalmente porque tem cenas em que mostram, né, a visão dele com o pai. Então é um filme que toca, principalmente para quem já passou por uma situação dessa, né? Já é meio ou completamente órfão. Então assim, toca muito, né, a gente. Então é isso que eu tinha para falar do filme. Se eu falasse muito mais, ia ser um filme muito mais longo. Se bobear, a gente marca uma live, vamos ver, né, para falar desses filmes, quem sabe. E é isso, galera, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui embaixo o que você achou, né, o que você estava esperando, e valeu!